Os sacerdotes diante deles tocavam trombetas enquanto toda a multidão dos israelitas mantinha-se de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio, que está em frente da fachada do templo do Senhor. Ofereceu ali holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que tinha feito não era suficiente para os holocaustos, oferendas e a gordura das vítimas. A celebração dessa festa, presidida então por Salomão, para todo o povo de Israel, durou 7 dias. A multidão congregada desde a entrada de Emate até a torrente do Egito era enorme. No 8º dia realizou-se a assembleia solene, pois tinham celebrado a dedicação do altar, assim como a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo de volta para suas tendas. Estavam todos alegres e contentes por causa dos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo de Israel. Acabara, pois, o rei, o templo e o palácio real. Tinha relevado a bom termo tudo o que tencionava fazer no templo do Senhor e em sua própria residência. Durante a noite o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração, e escolhi este lugar para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar o céu e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Pois para o futuro escolho e consagro este templo para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença, como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos, elevarei o trono da tua realeza, como prometi a teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render-lhes culto, então vos exterminarei da terra que vos dei, e arrojarei para longe de mim este templo, que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs objeto de fábula e de riso. Em este templo tão excelso será para todos os transeuntes um objeto de espanto. Eles dirão: como tratou o Senhor dessa maneira esta terra e este templo? E responderão: é porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e se apegaram a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto. Eis porque fez sobrevir a eles todas essas calamidades. Trabalhos públicos e culto. Ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades que Hirão lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida atacou Emate de Soba e se apoderou dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as localidades que serviam de entreposto na terra de Emate. Construiu Bet-Horon superior a Bet-Horon inferior, cidades fortificadas providas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Baalat e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento, as cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom
construir em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido ao seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tudo que não era de Israel, todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar, Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os contramestres do rei colocados à frente dos obreiros eram em número de 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi para a residência que tinha construído para ela. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação na qual entrou a arca do Senhor é um santuário. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar, que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés. Igualmente aos sábados, nas neomênias e nas 3 festas do ano, festas dos ázimos, festas das semanas e festas dos tabernáculos. Conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, impulsou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas em seus ministérios de louvar o Senhor e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente, os porteiros para cada porta de acordo com sua categoria. Assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Em nada se afastaram das disposições que tinha tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e ao que se relacionava com os tesouros. Desta forma foi levada a efeito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminado. Então Salomão dirigiu-se a Ezion-Gaber e a Eilat nas praias do mar, na terra de Edom. Irã enviou-lhe por meio de seus servos navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. A rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ouvindo falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por meio de enigmas. Ela tinha um séquito considerável, camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas e nada houve por demais obscuro que não pudesse solucionar. Diante dessa sabedoria do rei, à vista da residência que tinha construído para si, dos manjares de sua mesa, dos aposentos de seus servos, da habitação e veste de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes, dos holocaustos que oferecia no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou enlevada de admiração. É, pois, verdade, disse ela ao rei, o que tinha ouvido dizer em minha terra a respeito de tuas obras e de tua sabedoria. Não queria dar fé a isso antes de vir e ver com meus próprios olhos. Pois bem, o que me tinham descrito não era sequer a metade de tua imensa sabedoria. Ultrapassas tudo o que soube de ti e pela tua fama. Felizes os teus servos, felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te tomou como objeto de afeição e te colocou no seu trono como rei em nome do Senhor teu Deus. É por causa de seu amor a Israel e porque quer fazê-lo subsistir para sempre que te fez rei, para que faças reinar o direito e a justiça. Em seguida deu ao rei 120 talentos de ouro,
grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Jamais se viram tantos aromas quanto os que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irã e os servos de Salomão, que traziam ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Com essa madeira de sândalo, o rei fez degraus para o templo do Senhor e para o palácio real, harpas e liras para os cantores. Nunca ainda se tinha visto semelhante madeira na terra de Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela sonhava ganhar, com muito mais do que ela havia trazido. Depois ela retornou com seus servos a caminho de sua terra. Riquezas de Salomão. O peso de ouro que Salomão recebia cada ano era de 666 talentos, além do que lhe traziam os mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia, como os governadores locais, traziam a Salomão um tributo de ouro e prata. O rei Salomão mandou fabricar 200 escudos de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 ciclos de ouro batido, e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 ciclos de ouro. O rei colocou-os no palácio do bosque do Líbano. O rei mandou construir um grande trono de marfim, revestido de puro ouro. Este trono tinha 6 degraus, com um escabelo de ouro fixado no trono. Os 2 lados do assento havia encostos franqueados por leões. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda nos 6 degraus, e não se fez um trono assim em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro, e todo o vasilhame do palácio do bosque do Líbano era de ouro puro. Isso porque no templo de Salomão a prata não tinha valor, pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irã. Cada 3 anos a frota voltava de Tarsis carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Dessa maneira, por sua riqueza e sabedoria, o rei Salomão avantajava-se a todos os reis da terra, e todos procuravam sua presença, a fim de poder ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha infundido no coração. Cada um lhe trazia anualmente seu presente, objetos de prata, objetos de ouro, vestimentas, armas, aromas, cavalos e mulas. Salomão possuía cavalariças para 4.000 cavalos de carros e 12.000 cavalgaduras para cavaleiros, que ele colocou nas cidades onde estavam abrigados seus carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Graças a ele, a prata tornou-se em Jerusalém tão comum como as pedras e os cedros, tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito e de todas as terras que se importavam cavalos para Salomão. Morte de Salomão. O restante dos feitos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro do profeta Natã, na profecia de Aías de Silo e nas visões do vidente Ado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. O reinado de Salomão sobre todo Israel durou 40 anos em Jerusalém. Depois disso, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-lhe no trono.